Pronto, eu voltei, Nathalie, tirei os fones. Ê! E aí, estamos Tirou e escutando? eu botei. Eu Também botei está, eu porque tirei os fones. o pessoal não estava me ouvindo. Aí eu falei, eu vou botar e aí a gente garante que vai funcionar. Mas acho que Eu vou ficar sem fone, tá bom para você? Tá todo mundo me tá ouvindo? dando para ouvir super bem. Tá Então dando para ouvir super bem. vou ficar sem fone. Eu tenho todos os tipos de fone aqui, mas tá funcionando. O que importa é o pessoal tá ouvindo e tá funcionando bem, né? Mas Tá agora a gente vai começar direitinho. Mas você estava falando sobre os mitos e crenças que a gente tem sobre sexualidade masculina e como que isso pode atrapalhar a vida sexual das mulheres, né? Porque exatamente. aqui eu quero trazer essa informação mais para as mulheres, que é o pessoal que me acompanha mais. E eu acho que é importante a gente conhecer sobre a sexualidade masculina, como as coisas funcionam. Legal quando você me convidou para esse papo. A primeira coisa que veio na minha mente é assim, poxa, a gente vai ter que discutir um pouco sobre esses mitos e crenças aí que permeiam a nossa sociedade, né? Porque muitas Exatamente. vezes a gente passa a ter comportamentos e não questiona esses comportamentos. Aí quando a gente está aquele tempinho, de repente numa live como essa, e para questionar, fala, poxa, quanta coisa que eu estou fazendo que nem me dei conta. Pô, não é nada disso. E aí vai e muda o comportamento. Não é? Então, talvez a ideia é que a gente possa ajudar e trocar, né, sobre isso com as pessoas. Né? Aprender também, né? A gente aprende muito, né? Exatamente. Eu acho que aqui eu Aprende tento muito. falar toda semana para o pessoal que me acompanha, para as mulheres que me acompanham principalmente, é que a gente está sempre aprendendo. A gente precisa trazer isso para a sexualidade também, né? Muito, A muito, gente muito. não está parado na sexualidade. Assim como a gente aprende a ser um profissional melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, tudo melhor ao longo da vida, a gente vai aprendendo, né, coisas, adquirindo habilidades. A gente precisa entender que no sexo, na sexualidade como um todo, a gente também vai adquirir essas habilidades, né, A Antônio? sexualidade é muito dinâmica, né, Nathalie? O que era uma verdade há 10, 20, 30 anos atrás, hoje não é mais, né? Exatamente. Se a gente não acompanhar essa roda, daqui a pouco a gente está pensando igual os nossos avós, né? E eu acho que agora a gente está num momento bem especial, né, Antônio? Muito, muito especial. Muita coisa para pensar, né? Nesse momento agora, o pessoal está Muita, confinado, né? muita coisa para Sexualidade está acontecer, né? estourando, né? Oi? Muita coisa para acontecer, né, depois desse Muita, evento, né? muita coisa para acontecer e muita coisa para a gente repensar, né? Mudança no modelo de relacionamento, né? Exatamente, exatamente. A gente vai falar um Olha pouquinho disso no final, né? que coisa, né? Pensar que a gente ia fazer um evento falando de poliamor e agora não tem mais poliamor, né? Tá todo mundo trancado em casa, Impossível, né? poliamor, né? Agora tem que restringir a parceria o mínimo E possível olha para lá, né? muitas E olha lá. pessoas a zero, né? E Nenhum olha lá, parceiro. né? E aí entra a Exatamente. importância da gente melhorar a sexualidade, as relações, o contato afetivo, né? O contato com a pessoa que a gente está próximo, transformar isso numa coisa mais legal, né? Mais dinâmica, mais divertida, né? Com o nosso parceiro ou parceira, né? E é possível, né, Antônio? Sim, Só não pode possível, ficar parado e ficar estacionado e achar que aquilo é assim mesmo, né? Eu acho que esse é o meu grande desafio aqui, é fazer as mulheres entenderem que não é assim mesmo. Não precisa ser assim mesmo e acabou, né? E com informação a gente vai conseguir ajudar muita gente. Eu, você, né? E nós profissionais que estamos com essa função aqui de ensinar, né? E poder usar sempre a ciência a favor disso, né? Exatamente. Não trabalhar, poder trabalhar dentro de uma forma científica e sem senso comum, né? Dentro do que é mais científico possível, né? Porque existe, né? E muita gente nem sabe que existe muita ciência sobre sexualidade. Esse é um comportamento já estudado há muitos anos, né? Apesar de não ser uma ciência super antiga em termos de pesquisa, mas já temos muita informação, né? É porque é muito difícil fazer pesquisa com sexualidade, né, Nathalie? Porque você tem muita pressão social, política, não é uma coisa muito fácil fazer pesquisa. Não é fácil. Mas tem muita gente fazendo pesquisa, e tem muita pesquisa legal, e tem muita publicação científica séria, trabalhando em cima do prazer, né? Tentando mostrar que nós temos direito ao prazer e que o prazer faz parte é algo importante na nossa vida e que a gente tem que trabalhar em cima desse prazer sexual. Inclusive, é isso que prega o grupo, né, que estuda a sexualidade no mundo, the World Association Sexology, né, fala muito da importância do prazer sexual. E como é que algumas mulheres, principalmente mulheres, elas, por uma questão cultural, por uma questão de crença, pressão política, como é que elas estão abdicando desse prazer, né? Por uma repressão mesmo, né? Um tipo de repressão. E quando a gente começa a conversar e discutir sobre sexualidade, o que a gente quer é tirar essa repressão sexual e permitir que essas mulheres tenham mais prazer, né?
Porque, no fundo, a gente faz sexo, né? Para ter prazer, né? Porque para fazer filho são poucas vezes que a gente faz sexo, né? A gente faz sexo mesmo para ter prazer, né? Esse E é o o prazer principal. é importante para gente, como ser humano, para nossa saúde, né, Antônio? Não é uma coisa pequena a ser desprezada. É porque aí no prazer entra a autoestima, entra a questão de você, da própria imunidade, né? Que a gente pode também pensar nesse sentido, né? Que a gente está falando, né? É de você ter prazer, que você está bem com você, que você está feliz, que você está entregue, que você está bem com o seu corpo, que você está bem com a sua parceria. Olha quanta coisa legal, né, associada no prazer, né, Nathalie? Em quantas áreas isso vai impactar, né? Quantas áreas, né? Quantas áreas. É por isso que eu falo para ninguém que é o legal. Assim, Antônio, você é sexólogo? Não, eu sou psicólogo. Que por acaso trabalho com sexualidade. Porque a sexualidade engloba tanta coisa. Tanta coisa. Porque se eu falo que eu sou sexólogo, eu acho que fica muito pequenininho, né? Pô, é tanta coisa. A gente parte da queixa sexual pro restante, né? Não tem como restringir muito, Não tem né? como. É muito amplo, é muito amplo. Passa por várias outras questões, né? Que é como se a queixa sexual, a sexualidade fosse a pontinha do iceberg, né? É. Pontinha do É uma... iceberg. Bom, vou trazer as perguntas aqui da mulherada, porque eu acho que a gente tem muita coisa para saber. E você está preparado aí para responder? Estou preparado. Eu estou emparedado, na verdade. Né? Eu estou de mulher colocando aqui, é quase o Big Brother, né? Tá bom. Né? Exato, exatamente. Ó, eu vou começar com uma pergunta bem simples, mas que eu acho que é importantíssima que seja esclarecida, que é: por que os homens perdem a ereção? Um homem, aí a gente está falando aqui, um homem saudável, né? Um homem que tem ereção em outras situações, se masturbando, não tem nenhum problema. Por que eventualmente, né? Um homem que eventualmente, ou numa situação específica, acontece dele perder a ereção lá no momento da relação sexual? O que você pode falar? Eu sei que isso é um tema, né? Não, sabe? Infinito, mas... Sabe, Nathalie, a gente pode começar nesse tema aí, explicando um pouquinho para as mulheres como é que se dá o mecanismo da ereção, né? Porque olha só, pode parecer... ereção é um negócio complicado, pessoal, não é um negócio simples, né? Porque parece que é simples. Não, mas pô, mas o cara quando tem ereção, tem muita coisa envolvida ali e o negócio é muito complexo, não é um negócio... Assim, é claro que eu vou levantar aqui o lado dos homens, né? Porque... Mas você está aqui para isso, afinal, né? Estou aqui para isso. E ter ereção é um mecanismo muito complexo, porque você tem que ter excitação, né? Tem que ter o desejo, tem que ter excitação, tem que ter a fantasia. Aí depois dessa fantasia você tem que ter a liberação do óxido nítrico. Aí o óxido nítrico relaxa uma musculatura lisa, o sangue entra, uma parede se comprime contra a outra e o pênis fica ereto. E aí todo o mecanismo de ereção, ele está atrelado nesse mecanismo de relaxamento dessa musculatura lisa do pênis, né? Então, veja bem, por que o cara perde a ereção? Porque muitas vezes esse mecanismo, por algum motivo, parou de funcionar. Falha, né? Porque ele é muito complexo, ele falha. Né? Ele falha. E muitas vezes os homens falham, olha o paradoxo, Nathalie, porque a última coisa que ele quer é falhar. E é isso que as mulheres não conseguem entender. O cara falha porque ele não quer falhar. Dá para entender isso? É um paradoxo. Eu falo para o paciente aqui, olha só, a tua queixa é paradoxal. Você só está falhando porque você está muito preocupado em falhar. E as mulheres não conseguem entender. A gente fala, não, olha só, o seu marido está tendo dificuldade porque ele quer muito. Porque ele quer muito transar com você. Ele quer ter muita ereção com a impressão é justamente a outra, né? Eu acho que muita mulher acredita justamente... O contrário. No contrário. Exatamente. E esse é o grande problema. Aí, olha que coisa. Aí a mulher fica chateada que o cara não teve ereção. Aí ele fica duplamente frustrado. Ele fica frustrado porque não teve a ereção e porque a querendo muito ter. E a parceira dele é angustiada falando para ele, olha, você tem outra, você não me ama mais, eu não tô bonita. Não é possível. Não é possível. E aí aquilo vai gerando uma angústia no relacionamento. E sabe o que acontece? Esse homem, ele vai perdendo o erotismo. Aquilo deixa de ser uma brincadeira, você entende? Passa a ser uma obrigação para ele, uma missão. Então ele tem uma tarefa, né? Eu acho que eu sempre converso isso. Quando o sexo vira uma tarefa, fica muito difícil. E a gente retornar para esse ponto em que não era tarefa não é simples, né? E aí as mulheres ficam muito angustiadas, porque o que vai acontecer? Não tem mais aquela brincadeira, não tem mais aquele jogo erótico, não tem mais aquela sacanagem. O cara, ele vai pagar uma missão. Aí o que vai acontecer? Fica ruim para as mulheres, pelo que eu percebo aqui quando eu atendo os casais, não porque o cara não teve ereção. É porque, na verdade, ele não teve aquele carinho,
Aquele erotismo, aquela brincadeira, né? O jogo, né? Que a gente acha que não é tão importante, que é... Mas você imagina, eu me coloco no lugar das mulheres. Imagina, eu quero procurar uma mulher, ele tá pálido, ele tá branco, ele tá suando, a mão tá fria. Essa mulher, a ideia que ela tem é o seguinte, pô, eu tô fazendo mal para ele, não tô fazendo bem para ele. Tá muito nervoso, né? Tá muito nervoso, só que ela acha que ele tá nervoso por causa dela. E na verdade não é, ele tá nervoso por causa dos fantasmas dele. Ela não tem nada a ver com essa história, é o fantasma do cara. Né? O fantasma dele. E aquilo vai gerando uma angústia, Nathalie, nesse homem. E eu imagino que quando ele me conta, eu vejo a expressão dele aqui no consultório, né? Imagine na frente da parceira. Então aquilo tira todo o erotismo da transa. E aí, normalmente, o que fica para a mulher, assim, esse cara tá aqui só por obrigação. Esse cara não tá aqui porque ele tá me curtindo. Ele tá aqui porque ele tá por obrigação. E isso aí eu posso te falar, é o que faz o cara broxar. E aí, por outro lado, também é muito o que a mulher busca, né? Que isso depois eu vou falar em outro momento, porque é muito assunto, mas às vezes a mulher quer justamente que o cara esteja envolvido naquela relação, né? E não que ela não quer uma penetração e acabou com o cara pensando na lua, no mundo. Ela quer um envolvimento naquele momento. A maioria das vezes a mulher busca isso, né? Numa relação também, né? Ela não quer um jogo erótico, né? isso. E é isso que a gente fala aqui para os pacientes, né? A gente fala, olha, o que é legal é o erotismo. Porque você sabe que durante muito tempo imaginava que o problema era a ansiedade, né? Mas a gente sabe que a ansiedade é um ponto importante, mas o que o casal perde de erotismo é o que dificulta a questão, tanto do homem quanto da mulher também, né? Assim, Sim. falando aqui do homem, o que dificulta esse homem ter ereção é porque ele tá pouco erótico naquele contexto, você me entende? E não é a mulher. A mulher, às vezes é o contrário, a mulher está muito erótica e esse erotismo da mulher dá medo no homem. Dá medo, Dá medo no homem que tem medo de falhar, né? Pô, imagina, aí ela veio ali, pô, o cara fica desesperado aí. Esse comportamento dela fica pior. E às vezes a gente vê assim, aquela mulher que está fazendo terapia, às vezes, aí a terapeuta fala, não, você tem que botar uma calcinha vermelha, você tem que fazer o quê? Fazer aquilo pro seu marido. E aquilo às vezes gera mais problema. Porque ela cria um cenário de preparação, deixa o cara assim super, né, tenso, porque tem que estar preparado. Imagina a frustração dessa mulher. Que ela se preparou, ela se depilou, ela botou perfume, fez o cabelo, fez a unha, arrumou a cama, trocou o lençol, criou aquela... E aí o cara vê aquilo e fala, caramba, agora eu tenho que funcionar de qualquer maneira. Olha como é que ela está empenhada. Aí aquilo é um tiro no pé. Gera um problema. Impressionante. Pelo contrário, né? Então, teria que ser o contrário, né? Então, pelo que você está me contando aqui, né? Vamos trazer isso bem para a prática. Sim. Eu acho que numa ocasião em que nós vivenciamos essa situação da perda de uma ereção, a pior coisa é você assimilar que você está causando um problema, né? Que você é o problema daquilo ali, porque não é a realidade, né? Exatamente. Vezes, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente atende um homem e a parceira dele vem junto é chegar para ele e falar, olha só, esse problema é do seu marido. É claro que a gente fala o seguinte, olha, é como se fosse um jogo de futebol. Quando a bola fura, ninguém joga. Né? Mas a bola é dele. Você entende? A bola é dele, olha, mas se a bola furar, ninguém joga. A bola está com ele. Então, eu preciso trabalhar o casal, mas eu tenho que entender que a bola está com ele. Mas se a bola furar, ninguém vai jogar. É um jogo. Então, exatamente. É um jogo, né? Não dá para tirar a mulher do jogo. Né? Mas é um jogo, a gente está nesse jogo aí, mas eu tenho que saber quem é o dono da bola. Então, às vezes, a bola está com o cara e está chutando para fora, né? Bota a bola no lugar certo e chuta essa bola direito. Pô. Tá, muito, muito boa essa tua explicação, Antônio. Eu acho que isso traz uma lucidez assim, para a gente entender melhor sobre qual é a sensação de um homem quando entra numa relação, né? Que a mulher, eu falei sobre isso semana passada, né? Que homem gosta mais de sexo que mulher. Eu acho que o homem, ele precisa, hoje, né? Na situação cultural que a gente vive, o homem precisa estar sempre pronto para ter relação, né? Isso pode estar funcionando muito bem na maior parte do tempo, mas ele pode falhar em algum momento. E outras coisas podem estar acontecendo para que ele não esteja preparado. E o fato dele não se ver sempre preparado para ter uma relação tem um significado muito grande para ele como masculinidade, né? Verdade, a masculinidade, né? Mas então não é... Quando a gente pega um pouco assim da história da sexualidade, que quando a gente trabalha com sexualidade,
a importância de entender a história, né? A evolução Inclusive, eu vi no seu post aqui. Viu? Falei sobre isso hoje. Muito legal, muito legal. A gente tem que entender essa história, né? E quando a gente pega a história, olha, nunca na história da humanidade nós, homens, sofremos tanto de queixa sexual quanto a gente sofre hoje. Nunca, nunca, nunca. É impressionante. Nunca masculina, né? Masculina, nunca os homens sofrendo tanto. Porque o cara. A gente não tem essa impressão. As mulheres acham que é tudo muito fácil. Olha só que coisa. O cara. Olha só, eu tô com 50 anos, né? Vamos pegar essa minha geração aí, né? Nessa minha geração, eu já comecei sendo educado sexualmente como eu tenho que fazer a mulher gozar. A importância do homem fazer a mulher gozar, né? Você tem que dar um resultado para o outro, né? Isso, tem que dar. Então você começa a fazer os trabalhos, só pode penetrar depois que ela estiver lubrificada, né? A gente é educado, o homem é educado dessa maneira, que ele tem que fazer o trabalho, né? Ele tem que preparar a mulher para a mulher. Então, na cabeça dos homens, ele fica com uma responsabilidade de que ele tem que fazer a mulher ter o prazer, e além de ter que fazer a mulher ter o prazer, ele também tem que ter o prazer dele. Na hora certa, né? Na hora certa, no momento certo. Então, se o cara não está muito bem de cabeça, se o cara não está muito tranquilão, não está muito bem com aquilo, ele não vai conseguir. Entendeu? Porque ele está se colocando numa responsabilidade muito grande. Porque ele tem que fazer, na ideia dele, ele tem que fazer a mulher gozar. E muitas mulheres, às vezes, Nathalie, também ficam na expectativa de que o cara faça ela gozar. E aí ela tem que entender o seguinte, é por isso que a importância dela se liberar, dela se soltar, dela trabalhar as vergonhas, porque na sexualidade dela, ela tem uma responsabilidade também, você entende? Claro, exatamente. Ela precisa tomar a responsabilidade de que ela pode fazer algumas coisas para ela sentir prazer, e que isso não é do outro, né? O sexo não é para o outro. Eu falo muito isso aqui. O sexo não é para o outro. É para ela. Não é para você entrar pensando no que... Porque... eu acho que em casamentos ou em relacionamentos, independente de mais longa duração, as mulheres se acostumam com essa ideia de que tem que entregar um prazer para o outro. Isso, a longo prazo, é muito prejudicial para nós, mulheres, entendeu? Você se convencer de que você precisa manter aquele relacionamento sexual por causa do outro, para manter um relacionamento. Então, é preciso que você tome a responsabilidade do seu prazer de alguma forma. E você sabe que muitas vezes muitos homens, eles também não conseguem dar isso para a mulher, né? Porque deixar que ela se sinta assim. Não deixa, esse homem não deixa. E aí, olha só, eu de novo me colocando, sendo empático, né, com as minhas pacientes, e só escutando os pacientes falando aqui. Então imagina o cara tá transando com a mulher e ele fica falando assim, gosta meu amor, gosta meu amor, gosta meu amor. Pô, tá gerando uma pressão enorme na mulher, né? Você tá gostando? Você tá gostando, né? Aí ela fica pressionada, porque ela, a ideia dela, ela entende que tem que começar a ter, que tem que ter orgasmo para agradar aquele homem que está desesperado, querendo pagar a missão dele, né? E aí ele quer pagar a missão dele e ela quer pagar a missão dela porque ela quer, eu acho, pelo menos, ela quer manter esse relacionamento com muita vontade. Ela tem muita vontade de não frustrar um parceiro também, né? E ela gosta desse cara, né? Ela quer ver o cara feliz, ela quer ver ele bem. Então ela pensa assim, pô, se eu gozar, ele vai ficar feliz. Aí começa aquela angústia, pô, eu tenho que gozar para o cara ficar feliz. Aí o cara começa a querer ter que fazer ela gozar também. Aí quando você vê, o casal tá pagando uma missão. Eles não estão curtindo, não é, o prazer ficou ali em segundo plano. Começou a gravar você? Só dá pra ela. Obrigada, filha. Oi, pessoal. Desculpa. Olá, vocês estão me ouvindo? Márcia viu minha filha aqui? Voltamos? Oi. Voltamos? Eu não sei o que tá vendo. Eu tô aqui do lado do meu roteador. Minha internet está funcionando bem. Mas enfim, vamos lá. Vida que segue, né? Tá me ouvindo Tô bem? te ouvindo bem. Tô te ouvindo super bem. Eu acho que o Instagram tá censurando a gente. Tá censurando. A gente fica sempre perseguido, né? Tô perseguindo a gente. Eu falando de sexo e o pessoal persegue logo. É meio vídeo de palavras, o Instagram corta. Não, brincadeira, pessoal. Não é doido. Olha quem tá aí. A Sheila tá aí. Obrigada, Sheila. Tá aqui. Sheila. Bom, eu vou para a próxima pergunta, já que a gente pausou, né? Que o pessoal, uma mulher me perguntou aqui
quais são os riscos da pornografia para o homem? Eu acho que eu já respondi para ela que isso é um tema para uma live inteira, porque Puxa, pornografia é um tema super complexo, né? Eu acho que tem muita coisa para falar. Então, o que você pode falar aí, resumidamente, sobre o risco da pornografia para o funcionamento sexual do homem e do casal? Posso. Tem muita coisa para a gente discutir nesse âmbito da pornografia, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que conversar é qual é a diferença de pornografia e erotismo. Que é uma linha muito tênue, né? Você sabe responder isso? Olha, é uma questão difícil, mas eu posso te dar uma ideia. Quando eu fazia o mestrado, lá na década de 90, em sexualidade, a gente tinha uma revista científica que a gente postava no correio. Coisa de velho mesmo, né? Postava no correio. E a capa da revista eram 2 deuses gregos se beijando. Estavam luz. E esses deuses gregos, eles estão até lá no Louvre. E aí, quando a gente postou no correio, o correio falou, não, isso aqui é pornográfico. Né? Então, olha como é que o pornográfico e o erótico é uma linha muito, depende muito de questões culturais, morais. Então, assim, eu posso falar para você, garantir para você, que o erotismo, ele é muito importante. Então, você está falando da pornografia. Erotismo, pornografia, né? Então, a gente entende que tudo em excesso faz mal. Né? Então, assim, quando você tem uma pornografia, a visão da pornografia em excesso, isso faz mal. Por quê? Porque você acaba criando uma fantasia que é muito longe da tua realidade. Porque essa fantasia, ela é importante. Por isso que a gente, quando fala da questão da pornografia, a gente tem que entender que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? E o problema que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade é que a sociedade está muito polarizada, é sim ou não. Quer dizer, nem só pornografia, nem pornografia nenhuma. Né? Eu acho que né? E a gente pode trocar essa pornografia por erotismo, entende? Né? Então, vamos então usar uma outra palavra. Em vez de usar a pornografia, vamos usar o erotismo. Nem só erotismo, nem erotismo nenhum. Né? E o grande problema é que os homens que começam a ver a pornografia, eles vão somente vendo a pornografia. E o grande problema é que, às vezes, esses homens usam a pornografia para diminuir a ansiedade. Aí você tem um problema. Porque o cara começa a ficar muito angustiado, muito ansioso. Porque, olha só, ele está tendo dificuldade de ter ereção por causa da parceira, né? Porque ele está com medo da parceira, não é verdade? Então, medo de frustrar, né? Medo de frustrar. Aí ele começa a ter uma ideia do sexo com muita ansiedade. Então, o sexo para ele passa a ser uma coisa de ansiedade que está atrelada à performance com a parceira. Quando ele vê a pornografia, não tem ansiedade. Porque não tem a preocupação. Não tem a parceira. Não tem parceira, não tem ninguém olhando, não tem aquela preocupação da performance, não é verdade? Aí ele vê a pornografia e tem o orgasmo. Quando ele tem o orgasmo, esse orgasmo é um reforçador daquela situação da pornografia, entende? Então ele passa a ter pornografia e passa a ter uma premiação. A premiação não é a pornografia. A premiação é a ejaculação que ele tem, é o orgasmo que ele está tendo com a ereção, é o orgasmo, né? É o funcionamento normal. Aí ele passa a condicionar naquela resposta pornográfica ali e vai cada vez ficando mais distante dessa situação aqui e mais ligado nessa situação. Então, o grande problema da pornografia é quando tem esse perfil aí, onde esse homem está vendo a pornografia porque ele quer se testar para saber se está funcionando e porque ele vai tendo prazer naquela situação, porque naquela situação não tem ansiedade. Ou, quando ele ejacula, aquilo diminui a ansiedade e ele tem uma premiação, não porque está vendo a pornografia, mas porque está diminuindo a ansiedade. Porque você imagina, o cara está achando que está impotente, está no desespero. Aí ele vê a pornografia, o pênis dele fica ereto. Aí ele fala, putz, que legal. Então o problema não é meu. O problema não é dele. Ele entendeu o problema dele, mas não foi isso. Ele teve uma premiação com aquilo. Ele tem a ereção dele. Aí ele está premiado vendo pornografia, está tendo um reforço da pornografia e não tem esse reforço na situação sexual que gera muito medo, gera muita angústia. Não tem erotismo, não tem fantasia. E para eles é muito difícil entender por que funciona numa situação na pornografia, né, na masturbação, e não funciona na situação sexual. Porque para ele, né, é muito doido. Como que uma mulher que é muito mais interessante com uma mulher do que sozinho, como que pode não funcionar, né? Então fica na cabeça dele, pô, não é comigo que está o problema, ou sei lá, vai começando a criar várias crenças, né? Como você falou no início. Agora, e aquilo vai... Isso, Nathalie, quando acontece isso, é muito claro que essa queixa desse homem é uma queixa psicológica, não é uma queixa médica.
Porque ele tem ereção, né? Ele tem ereção, se ele tem ereção, a queixa não é orgânica, a queixa é psicológica. Só que normalmente, aí entra uma dica muito importante para a gente falar para as mulheres, esse homem vai procurar um médico. E muitas vezes o médico entra com medicamento, entra com a droga, e aí ele reforça a ideia de que ele tem uma doença. Né? Quando, na verdade, esse homem, o que ele está tendo aí é um padrão de comportamento que ele precisa modificar. Então é uma queixa psicológica, não uma queixa orgânica, entende? Né? Então aí a importância dele procurar um psicólogo que trabalha com sexualidade e que possa orientá-lo nesse sentido. Né? Eu acho super importante deixar claro aqui que nenhum profissional especialista dá conta de todas as necessidades, né, de abordagem que a sexualidade tem para o tratamento. Né? Então, sempre falo isso aqui. Muitas mulheres me procuram, né, pedindo uma medicação, pedindo um hormônio. Elas acreditam demais nessa crença do hormônio, que o hormônio está faltando, que ele vai resolver. E eu costumo informar isso, não adianta ficar focado nisso. Enquanto não tem erotismo, como você falou, não tem recompensa, porque às vezes o orgasmo, né, é difícil de atingir, ela está pressionada para ter orgasmo. Então, assim, torna a situação sexual, como você disse, uma tarefa, e aí quer resolver com hormônio. O hormônio não vai resolver, né? Não vai resolver uma situação que perdeu o erotismo, como você explicou. Agora, você sabe que o grande barato é a gente sempre trabalhar em parceria, né? Então, assim, o homem vem para mim e eu estou percebendo que a queixa dele é de uma esfera orgânica. Mas mesmo assim, eu sugiro que ele vá ao médico. Porque você sabe que o que faz o homem procurar... Assim, as mulheres vão ao ginecologista, na verdade? Vão por rotina. E aí você, como médico, acaba pedindo outros exames, né? Então vamos fazer aqui um check-up, vamos pedir vamos ver o colesterol. Então, o fato da mulher ir rotineiramente ao ginecologista faz com que ela seja sempre observada clinicamente. Sim. O homem não vai. Então, quando esse paciente chega para mim com uma queixa de disfunção erétil, mesmo que eu identifique que essa queixa pode ter fortemente um conteúdo emocional, eu vou falar para ele, eu preciso que você vá ao urologista. Sim. Porque quando o urologista vai poder avaliar ele. Olha, vamos avaliar, porque, sei lá, de repente eu estou trabalhando na queixa psicológica do cara que tem um problema orgânico. Né? Então, eu mesmo identificando que essa queixa psicológica, eu sugiro que ele vá ao médico para a gente fazer o que a gente chama de terapia combinada, uma parceria médico-psicológica, entendendo o paciente como um todo, entende? Agora, essa parceria ela é muito importante. Aqui a Navina falou aqui pra gente, e além da psicoterapia, um trabalho sensorial dissociado do sexo ajuda muito. Sim, é o autoconhecimento, né? O trabalho de foco, você perceber seu corpo, isso daí é o que a gente está falando aqui. Não vai ser uma abordagem que vai resolver 100%, não tem como, porque é um conjunto, né, de ações que vai ajudar. O que normalmente a gente faz, Natalia, e boa pergunta da questão sensorial, não adianta simplesmente a gente sugerir que o paciente faça isso, é como se ele tivesse que entender a importância disso na vida dele. E é isso que a gente chama de terapia cognitiva sexual. É quando você consegue fazer uma psicoeducação, que é a base de uma terapia cognitiva sexual, e você consegue deixar claro para esse paciente a importância dele se tocar, a importância das sensações, a importância do olho no olho, a importância de um abraço, né? De você se sentir abraçado, né? Você, Natalia, e eu vou deixar uma dica aqui para suas seguidoras, né? Será que elas já abraçaram o parceiro dela por mais de 3 minutos? Assim, um abraço? O que será que acontece? Será que acontece se eu pegar o meu parceiro, né, minha parceira, e abraçar ela assim por mais de 3 minutos? Ficar abraçadinho. 3 minutos. Ficar ali, né? Com a cabeça ali, né? Abraçando, curtindo. O que acontece, Natalia? Se o teu parceiro te abraçar assim 3 minutos. Abraçadinho mesmo, você nua, ele nu, e abraçado mesmo, curtindo um abraço. O que você acha que rola disso aí? Eu costumo dizer muito aqui que intimidade não começa na cama, né? A intimidade, ela começa no seu café da manhã, que você fala bom dia e tal, se você abraça, você é gentil, você faz elogios que são fora de uma situação sexual. Agora, eu acho que muita gente fica esperando o final do dia, quando você está exausta, que você está cansada, que você toma seu banho, que a última coisa que você quer é gastar energia para começar uma aproximação sexual, enquanto isso era para ter acontecido em todo o seu dia, ou
como você ir nutrindo ao longo dos dias. Se um dia você se aproximou, se você deu esse abraço, não quer dizer que naquele dia você vai transar com o seu parceiro, mas você está nutrindo uma aproximação, um afeto, que em algum momento vai gerar uma situação sexual mais natural e mais prazerosa, né? Sim. Fora da genitália, que é o que você está explicando, né? Você está ali próximo, né? E curtir essas outras coisas, né? Curtir esse... Exatamente. Curtir barato, né? É muito mais amplo, né? E aí a gente tem que mostrar para esse homem que a ereção é uma consequência. Né? Ela vai acontecer, porque se esse homem não tem nenhuma queixa orgânica, esse mecanismo hidráulico, digamos assim, do pênis está funcionando bem, mecanismo hidráulico, né? Esse mecanismo hidráulico vai funcionar, ele vai ter ereção. Só que ele é uma consequência. Muitas vezes o cara ele não dá tempo do corpo dele funcionar. Não dá nem tempo. Ele não espera o corpo funcionar. Ele já quer chegar logo, né? E não dá esse tempo. E muitas vezes as queixas sexuais acontecem por causa disso, Nathalie. Esse homem não dá tempo para o corpo dele funcionar. Não dá tempo. Aí ele fica se auto-observando, fica se testando e não... Né? E aí entra também nesse pensamento automático, né? Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, né? Não funciona, não funciona. E aí entra uma outra coisa importante, né? Que é a questão da masturbação, né? Então vamos falar da masturbação, porque eu acho que isso aqui é um... Eu tenho para mim, minha opinião, tá? Que eu acho que a masturbação é o tema mais tabu da sexualidade. Depois a gente vai falar aqui de sexo anal, que todo mundo me pediu para falar disso. É tabu ainda, né? Eu acho que masturbação é mais tabu. Eu acho, porque você pergunta, as pessoas não conseguem falar disso, né? Entendi. Talvez para o homem seja um pouco mais natural, mas eu também não sei. Outro dia até uma outra pessoa falou assim: nossa, meu parceiro fica tão constrangido quando eu vejo ele quando eu pego ele se masturbando de surpresa, como se ele tivesse fazendo algo errado, né? Talvez para ele não seja, né? Seja natural, mas ele também não quer, né, falar ou não quer abrir isso para parceira, porque acha que isso é uma coisa constrangedora. Entende como sendo uma coisa errada, né? Qual é o papel da masturbação para a gente, para o homem? Vamos para o homem, que a gente está falando de homem. Isso significa que é alguma falha da mulher? É alguma falha do relacionamento? Não. Isso é que eu quero que você fale. Esse é normalmente um grande mito, né? As mulheres, quando pegam os homens se masturbando, ela acha que, por que o cara está se masturbando se eu estou aqui, né? É o primeiro pensamento que a mulher tem: por que se masturba se eu estou aqui? Está gastando sozinho, né? Mas é importante as mulheres entenderem que o prazer da masturbação é um prazer diferente. É uma outra forma de prazer. Ele não substitui, ele não troca. É uma outra forma de prazer. Você tem prazeres diferentes. Essa é uma outra forma de prazer. E a gente tem que começar a entender o seguinte: o que é prazer? O que é masturbação, na verdade, né? Masturbação é dar prazer com as mãos, né? Esse é o significado da palavra masturbação, é dar prazer com as mãos, né? Então, obviamente, é uma outra forma de você ter prazer. Agora, é claro, de novo eu vou entrar na questão da polarização, né? Pô, se o cara só se masturba, tem uma coisa errada. Mas também, se ele se masturba, ele está perdendo uma outra forma de prazer que ele está abrindo mão. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Essa polarização é que não pode. Né? Então, a masturbação, muitas vezes, é uma outra forma que o homem tem de ter prazer. Até porque, na verdade, é o ritmo da mão, é a pressão. Por mais que ele explique para a parceira como é a pressão, ela nunca vai fazer na pressão que ele gosta, na frequência que ele gosta, no ritmo que ele gosta. Por mais que ele fale para ela. Então, é uma outra forma de prazer. E tem um dado importantíssimo aí, que é um outro mito, Nathalie. É quando o homem se toca durante o ato sexual. Né? As mulheres ficam assim: caramba, o cara tá tocando punheta enquanto tá transando comigo. Que absurdo, né? Mas entenda só, nós temos dois tipos de ereção. Uma ereção física e uma ereção tátil. Então, às vezes o cara tá fazendo sexo oral na mulher, né? E ele tá estimulando a mulher, mas ele não tá sendo estimulado. Então, se ele não está sendo estimulado, por mais que aquilo seja uma fantasia para ele não vai ter aquela ereção 100%, porque ele está tendo ali uma parte só. A parte tátil não está acontecendo. Então, a gente fala para o paciente da importância dele se estimular ao mesmo tempo que ele está fazendo sexo oral na mulher. Só que aí ele não se toca porque ele fica com vergonha. Porque ele acha que a mulher não vai aceitar. E às vezes a mulher realmente fica cabreira, né? Cabreira! Mas olha que coisa cruel. Aí o cara está fazendo sexo oral nela,
ela tá ali super estimulada. Aí ela fala o óbvio, pô, meu amor, vem e me penetra. Não é isso? Bem, só que aí o que acontece? O cara tá estimulando ela, né? Não tá sendo estimulado, né? Aí o pênis dele tá flácido. Aí não consegue penetrar. Aí, putz, é um banho de água fria. Uhum. E E aí, o cara pô, tem alguma coisa errada, mas não tem uma tem, coisa né? errada, pô, o cara tava aqui, não consegue. Mas o que acontece? Ele não estava se manipulando, ele precisava se manipular para poder ter aquele estímulo, assim como ele estava manipulando ali o clitóris da mulher com a língua, tocando, estimulando, para ter ereção também. Isso é um grande mito. E muitas vezes o homem, ele acha que ele tem 30, 40, 50, que ele tem que ter uma ereção igual quando ele tinha 20 anos, 15 anos. Porque realmente, se eu tenho 20 anos, eu não preciso me tocar mesmo, não. É só Não olhar. precisa de nada, né? Não Só precisa de pensar. nada. Mas não precisa de nada. Com 20 anos não precisa de nada. Só que conforme você vai envelhecendo, né, você vai diminuindo essa resposta de ereção. O Né? pênis está envelhecendo também. O pênis envelhece. O funcionamento orgânico do nosso corpo muda. Eu falo isso para as mulheres, né? A gente vai mudar. O sexo não vai ser o mesmo sempre. Não tem mas sabe que como. eu posso te dar uma explicação para isso um pouco diferente dessa aí, Nathalie. Então mas vai. mais fácil de entender. Porque olha só, se a gente pensa no sexo dentro da perspectiva evolucionista, dentro do evolucionismo, o esperado é que a gente reproduza na adolescência, não é verdade? Então, quando a gente sai da adolescência... Ou um pouquinho mais para frente, né? Lá com os 20 anos, pelo menos. 20 anos. É que a adolescência vai até 23, né? Atualmente. Porque o conceito de adolescência é quando os filhos saem da casa dos pais, né? Então está cada vez mais distante. Então, o que acontece é que é esperado que a gente reproduza nesse momento aí, pensando dentro de uma ótica evolucionista, tá bom? Sim, entendi. Dentro do evolucionismo, é esperado que a gente reproduza nessa... Então, o corpo, ele está todo programado para reproduzir nessa faixa aí. Quando a gente sai dessa faixa, é esperado que a gente não reproduza mais. Entenda só. Não reproduza mais dentro da perspectiva evolucionista. Então, para eu conseguir reproduzir, eu preciso aumentar o meu erotismo. Eu preciso aumentar a minha fantasia. Eu preciso aumentar Teu estímulo, né? O meu estímulo. Então, conforme eu vou ficando mais velho, o cara de 50, de 60, de 70, ele pode ter a mesma ereção do garoto de 20? Claro que pode. Só que ele precisa de muito mais estímulo que o cara de 20. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem que ter mais estímulo, mais erotismo. Né? E, normalmente, as pessoas vão ficando mais velhas e vão se sentindo doentes, vão achando que tem impotência. Então, na verdade, o que esse homem precisa é de mais erotismo. Mas, o que eu estou falando de erotismo não é que ele tem que sair com a garotinha de 20, não. Não é nada disso. Erotismo é na própria mente dele com a parceira dele. Ele precisa de mais fantasia, precisa de mais fetiche e precisa do que você falou aí, intimidade. Eu acho que né? Na verdade, essa intimidade. O relacionamento sexual tem que ser nutrido, né, Antônio? É importante que a gente fale isso. Eu acho que com 20 anos, como é muito parece muito espontâneo, parece que você não está com a cabeça... Eu acho que não, tá? Porque eu acho que o jovem também está sempre com a cabeça num relacionamento. Tem alguma coisa que aproxime ele de outra pessoa, entendeu? O corpo está muito pulsante com 20 anos. E o corpo tem, lógico. Ele tem aquele boom, né? Os hormônios estão à flor da pele. Então, é até a hora legal a gente fala assim... Existe um break, um ponto importante para começar a vida sexual? Eu diria que começar a vida sexual na adolescência, lógico, com toda a educação sexual que a gente tem que ter, ele é muito importante, porque o corpo está programado para isso, você me entende? Ele está pronto para isso. Quando você começa a viver a sexualidade lá na frente, com 30, 28... você vai conseguir ter um bom sexo, mas você vai ter que entender que a resposta vai ser mais lenta, porque você não está mais pronto fisiologicamente para reproduzir. E esse é um outro grande problema. As pessoas querem fazer sexo como se fosse para reprodução. Sexo para reprodução acontece no nosso momento quando a gente está na adolescência. Quando a gente sai da adolescência, a gente faz sexo para ter prazer. E prazer é uma coisa muito mais ampla, né? Bem interessante essa sua análise aí da evolução. Muito interessante. O grande barato é que a gente tem que aumentar o erotismo, entende? Tanto que todo programa de tratamento dentro de uma terapia, ele foca no aumento do erotismo. E eu criei até um acrônimo, Nathalie, que sintetiza bem todo o programa de tratamento, sabia? Posso falar para você? Pode, claro. Então, esse acrônimo eu botei até aqui no quadro. Eu não sei se o pessoal vai conseguir ver aqui no meu quadro. Né? Eu não sei se está aparecendo, olha. Dá para ver seu quadro, mas está invertido, está espelhado. Está espelhado? Deixa eu ver. Mas não aqui. tem problema, explica aí pra gente. Está espelhado, olha. Vamos lá. Agora está aparecendo?
Tá aparecendo. Uhum. Vamos lá. Levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. Aí. E aí, ficou legal? Tá Ficou. esperado? O acrônimo é o seguinte, chama-se erotize. Cada letrinha quer dizer uma coisa. E olha que legal, funciona para o homem como funciona para a mulher também. Então vamos lá, vai lá. Então, olha só, o erotize. Então, o que é erotize? Esteja com a sua ansiedade. Primeiro passo. Por que a gente fala esteja com a sua ansiedade do erotize? Porque não tem como tirar a ansiedade, ela é visceral. Você entende? Essa ansiedade... Ela é física, né? Ela é física, não tem como tirar. Eu vou fazer uma terapia para deixar de ter ansiedade. Não vai deixar de ter ansiedade. A ansiedade vai estar sempre ali. Porque ela vai estar presente. E mostra o quanto essa sexualidade é importante para essa pessoa, entendeu? Então, essa ansiedade, esse do erotismo, esteja com a ansiedade. Não lute contra ela, aceite essa ansiedade. Essa ansiedade está aí. E ela quer dizer que você quer fazer o seu melhor, o seu sexo melhor, o seu amor, o melhor para o seu parceiro, sua parceira, né? Então, poxa, esteja com ansiedade. Não foge dela, não. Bota ela do lado ali e fala, pô, tô com ansiedade. Que coisa legal, né? Então, tô com ansiedade. Não transforma ela num monstro. O outro R, né, do erotismo. Ria da situação sexual. O sexo é para ser divertido. Não é para ser... É brincadeira de adulto, né? Boa, brincadeira de adulto, exatamente. O sexo tem que ser a brincadeira de adulto, exatamente. Então, ria da situação sexual. Não dá para eu ir pro sexo ali como se eu fosse matar um leão, você não entende? Pô, tem que ser divertido. Então, ria da situação sexual. O outro, olha que legal. Observe o outro. Olhe nos olhos, toque, abrace, beije. Observe o outro. Olhe o outro. Né? Porque quando eu olho o outro, eu deixo de ficar me auto-observando, você entende? Eu creio que o cara fica se testando o tempo todo, ele fica vendo se o pau dele está duro, se não está, se tá, como é que está. Esquece o pau. Preste atenção. E a mesma coisa para a mulher também. Se ela ficar se observando, ela vai perder muito do outro, né? Então, observe o outro. Ok? Então, olha, observe o outro. O T do erotismo. Toque o outro. Se toque, ou se toque e toque o outro. É tocar no sentido geral. Então, o T, toque o outro. E aqui está o ponto, que é o ponto que está no meio, que culmina o grande barato do que a gente trabalha hoje em terapia cognitiva sexual. Imagine situações eróticas. E aí entra vários mitos, né? Pô, não pode imaginar. Porque Deus tudo olha, Deus tudo vê, né? Se eu imaginar isso, pô, Deus tudo é. Quer dizer, eu posso imaginar, eu só não posso trocar o nome, né? Mas na verdade, imaginar, eu posso, né? Então, imagine situações. Aqui entra a importância da fantasia. Fantasia. Da coisa da fantasia mesmo, e da intimidade, de você trabalhar essas fantasias com a outra pessoa. Então, imagine situações eróticas. Ok? E o Z? O Z é muito difícil, né? Mas o Z eu coloquei assim: zombi do medo da falha. Zombi do medo da falha é assim: o que é uma falha sexual? Se eu estou com a pessoa que eu amo, seu abraço, seu beijo, se a gente se curte, a gente está junto, a gente está tendo prazer, o que é a falha? Zombi disso. É legal estar com a outra pessoa, estar junto ali, ter um casamento legal, ter uma família legal, as pessoas estão se amando, estão juntas. Por que eu estou preocupado no corpo se eu não estou querendo ter filho? Eu estou querendo ter prazer. Tudo bem, se eu estou querendo ter filho, é uma outra história. Mas o sexo já está acontecendo, né? O sexo já está acontecendo, né? Estamos juntos. Então, zombi desse medo da falha. E o espere melhor. Incrível, muito bom, muito bom. Obrigada por ter falar, compartilhado. Que legal, né? Eu posso falar que isso aí resume mais ou menos o que é uma terapia cognitiva sexual, né, Pedro? Muito bom, então, muito muitos bom. anos de trabalho, né? São muitos anos e dá pra... Muito legal poder sintetizar esses anos todos no erotismo. Excelente, ficou muito bom. Trabalhando com erotismo já há muito tempo. Já valeu tudo aqui que a gente conversou. Essa sua aula. Já é muito legal. Então a gente vai. Antônio, eu estou chegando no finalzinho, daqui a pouco eu vou ter que encerrar. Eu queria que você falasse da última. Vou ficar aqui o tempo todo, né? A gente tem que trabalhar na televisão. Exatamente. Eu só queria que você falasse da última pergunta, que o pessoal queria saber muito sobre o desejo, o interesse do homem no sexo anal. Por que o homem tem tanto interesse nisso? Por que essa prática ela é interessante? O que você pode falar aí pra gente? Eu acho que rapidamente. Quando a gente pensa nas fantasias sexuais, Nathalie, as fantasias sexuais elas estão atreladas a questões culturais, na verdade. Então, quando a gente pega um pouco, de novo, a gente volta na importância da história, né? A importância da história. Isso está atrelado à história, né? A questão cultural e a questão da subjugação, muitas vezes, do outro, né? Da questão do poder, da questão do pênis ereto. Porque para você poder fazer um sexo anal, o pênis tem que estar muito ereto, né?
Então, isso é mais ou menos como se fosse uma prova de masculinidade. Isso é lógico que os historiadores, os Mil antropólogos, possibilidades, né? vão poder falar várias coisas, mas eu posso tocar que isso tem um componente aí cultural, histórico, marcante. E tem um dado importante aí que a gente tem que discutir, que muitas mulheres fazem sexo anal como se fosse um brinde, né, para o homem, né? E isso é muito ruim, porque na verdade tem que ser prazeroso para ela também. Pode ser prazeroso, se for bem feito, da maneira correta, usando camisinha, usando lubrificante, não tirando do ânus, colocando na vagina. Mas tem que ser prazeroso para a mulher. Porque se não for prazeroso para a mulher, aí a gente não entende muito. Não tem sentido, né? Nem para a mulher nem para o homem também, se a relação for uma relação homossexual. Tem que ser prazeroso, não pode não ser prazeroso. E tem toda uma educação para isso, né? Tem que se aprender a fazer isso, né? Porque o ânus tem toda uma característica própria para poder ser penetrado. E isso tem que ser discutido. Então, isso é uma oportunidade boa das pacientes conversar com a médica, né? Para você poder deixar claro para ela como isso funciona e entender isso, porque não dá para ser, eu vou dar o ânus que eu vou fazer sexo anal como um presente para o meu marido. Tem que ser um presente para ela, né? Tem que ser bom para ela. Porque se for bom para ela, vai ser bom para o parceiro também. Se for bom só para ela, ou só para ele, eu acho que vai ser pouco. Eu acho que não vai ser muito bom para o parceiro também, não, entendeu? Acho que é legal, o cara gosta quando a mulher gosta, você me entende? Não é para ser uma negociação, né, que para ela seja um custo muito alto e que não seja interessante. Não tem que ser custo nenhum, né? Tem que ser para ela, tem que ser legal, tem que ser uma descoberta, tem que ser uma fantasia, tem que ser lúdico, tem que ser erótico, tem que fazer parte daquele jogo. Não dá para ser um brinquedo, um presente. Eu vou dar o presente. Eu acrescentaria aqui que nenhuma prática ela precisa ser restrita, desde que isso esteja acontecendo, né? Que os dois estejam interessados, estejam sentindo prazer naquilo. Não tem uma prática restrita, isso pode, isso não pode, aquilo não pode. Na verdade, você vai descobrir aí o que faz sentido para você, né? As pessoas vão descobrir num casal o que faz sentido. Não tem uma restrição de práticas que vai ser prejudicial, desde que os dois estejam realmente entendendo que aquilo vale como prazer, né? E aí esse acordo é que vai valer, né? O que dá prazer é infinito. A gente não tem como botar numa caixa, né, Antônio? Não gerou dano físico, não gerou dano psíquico, né? Exato. Dano psíquico é legal, não pode ter nem dano físico, nem dano psíquico. Exato. Nem dano psíquico, vale legal. Antônio, eu não posso nem... Acho que assim, você vai ter que voltar, né? Quem acha aí que vai ter que voltar? Né? Para finalizar, gente, vamos lembrar aqui que a gente vai estar no dia 2, né? Que você vai estar falando no dia 2 aí. Pode falar, vai. Não, dia 2 a gente vai organizar o 3º encontro de terapia cognitiva sexual lá. É uma organização do nosso grupo de estudos, né? É importante falar que a Nathalie, né? Nós estamos juntos. Nós somos do grupo de estudos de terapia cognitiva. A gente trabalha sempre para tentar melhorar o nosso conhecimento, né? Aprimorar o conhecimento e trazer informação para vocês, né? Então a gente vai ter o 3º encontro de terapia cognitiva sexual que vai acontecer remotamente no Zoom de 10 a 1 da manhã. É isso mesmo, de 10 a 1 da manhã, que é a hora que vai estar todo mundo na sua cama vendo o seu telefone e vai poder acompanhar vários especialistas que vão estar falando gratuitamente durante 15 minutos sobre o tema de relacionamento. Né? É um tema pouco polêmico, né, Antônio? Quase ninguém quer saber disso, né? Você sabe, Nathalie, que já temos quase 1000 inscritos no evento? Aqui, ó, meu colega Rodrigo tá falando aqui, ó, tá falando que já tá inscrito. Mas com certeza vai bombar isso aí. E todo o grupo de estudos vai estar lá apresentando, a Nathalie vai estar lá também, vai estar todo mundo apresentando o evento, né, juntos, vamos estar batendo esse papo e esses 1000 participantes, eles vão estar por trás assistindo e podendo interagir com o chat. Vai ser fantástico, eu estou muito animado, vai ser muito legal. E temos projeto, né? Temos outro projeto, Nathalie. Fala aí. Sim, temos o projeto do podcast, PCS Cast, que vai trazer aí bastante informação. Inclusive, essa semana passada eu gravei com a Jaqueline e com o Joaquim sobre o tema pornografia e eles falaram coisas muito interessantes, porque eles estudaram isso profundamente, o que tem de trabalho, de estudo científico falando sobre pornografia. Em breve a gente vai liberar aí para vocês esse áudio. Vai ser muito legal. A gente tá muito animado. O grupo, a gente se encontrou no final de semana, remotamente, evidentemente, né? E foi sensacional. E, inclusive, fizemos também a nossa logo do TCS Cast. Eu vi. Essa semana a logo vai estar aparecendo aí. Logo a gente vai estar com o nosso TCS Cast aí bombando. Maravilha. Então, quem quiser...
quem é você na fila do pão, né, Nathalie? Vou perguntar. Quem é você na fila Então, do pão? quem estiver interessado aí no evento pode entrar, até no meu feed tem tem as informações sobre o evento, e o site é terapiacognitivasexual.com.br, certo? Exatamente. terapiacognitivasexual.com.br. Lá você consegue se inscrever para esse evento que vai ser no dia 2 de maio, à noite. E não é só para especialista, né, Antônio? Não é só para psicólogo, é para o público geral, quem tiver interesse nessa discussão sobre relacionamentos na atualidade, né? Pensando sobre os novos relacionamentos. E a gente vai ter esse desafio agora, depois desse processo que a gente está passando de isolamento, que eu acho que as coisas vão trazer muitas consequências, né? Conversar sobre relacionamento. E pedir também para o pessoal seguir a gente lá no Instagram, Terapia Cognitiva Sexual. Pois é, quem puder, é só entrar lá no meus... Quem já está aqui me seguindo, entra nas minhas fotos marcadas, que eu tenho várias fotos lá com o grupo. E acompanha o grupo, que a gente também está trazendo muita informação legal lá, né? É, muito bom. Então tá, muito obrigada, Antônio. Eu acho que assim, eu teria muito mais perguntas aqui, o pessoal também. Foi muito proveitoso. Foi uma pena que tenha aí falhado algumas vezes a internet, mas eu não desisto. Tem que insistir, não deixa de Eu tenho que insistir, exatamente. Obrigada por trazer essas informações. Depois, se você quiser compartilhar aí o seu erotize, vai ser legal. A ideia é que a gente coloque isso lá na página do... Perfeito, muito bom. Eu vou colocar um link. Você vai deixar gravado no teu... Como é que você quer fazer? Você vai deixar gravado aí no seu stories? Eu vou colocar Posso deixar no stories aqui o link para o grupo, para o pessoal que não está seguindo, começar a seguir. Legal, beleza. E a gente volta, né, Antônio? Eu estou fazendo Estou te intimando aqui a voltar. Beijo grande, Nathalie. Obrigada, muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.